vídeo, mais vídeo no canal. E hoje eu vim falar pra vocês alguns sintomas que o Pietro, né, começou a ter antes da gente descobrir que ele era autista. Vou estar falando pra vocês, tá? Quero lembrar aqui que todo autista é diferente do outro. Tem algumas coisas que um faz, que o outro faz e vice-versa. Que não o espectro do autismo, ele não é um ciclo que toda criança faz. Cada criança faz uma coisa e algumas fazem igual a outra, outras não. Então eu trouxe aqui as primeiras coisas que a gente viu que o Pietro fazia, né? Que eu comecei a, ver, nossa, eu acho que o Pietro tem autismo, vou marcar, vou conversar com a Arley pra ver. E depois eu falo como foi a reação do Arley e tudo certo pra vocês. Então, eu, né, já como fica assim, tem pessoas da minha família que é autista, então eu meio que sabia, né, algumas coisas. Quando eu percebi no Pietro, eu comecei a pesquisar, né, mais sobre o assunto, e aqui eu marquei desde o começo, quando a gente começou a passar com ele, correr atrás das coisas pra ele, as primeiras coisas que ele foi fazendo. Depois eu vou fazer um vídeo atualizado pra vocês, falando como que ele tá, tudo certinho, sobre a escola, como que tá sendo, tudo certinho pra vocês, tá? Ó, o Pietro, na fala, né, na verdade foi assim, antes dele fazer 2 anos, 1 aninho e pouquinho, ele falava mamãe, papá, vovó, vovô. Quando começou a fazer 2 anos, bem pertinho de fazer 2 anos, ele parou de tudo de fazer. Então teve essa regressão, né? E geralmente alguns autistas faz as coisas, aprende coisas e depois desaprende. Então foi isso que aconteceu com ele. Falava algumas coisas e regrediu, né, como eu já falei. Ele não apontava o que quer, o que ele queria. Ele pegava objetos que não são brinquedos, como garfo, colher, garrafinha, pau, chave, tampas de panelas. Tudo que não era brinquedo para ele brincar, né, ele brincava. Brinca com os brinquedos inadequados, como rodar as rodinhas, né, do carrinho. Ele não rodava o carrinho assim normal, ele rodava as rodas para cima e girava as rodinhas. Tinha dificuldade de aprender brincadeiras novas. Ele nem prestava atenção nos exercícios da fono, né, da fono que passava, e nem queria fazer muito. A gente começava a fazer e, logo dava nem 2 minutos, ele já queria dispersar, queria sair correndo, fazia desse jeito. Quando chora, coloca as mãos nos ouvidos, ele leva até nós o que ele quer em vez de apontar ou falar. Eu quero o carrinho. Ele vai lá, pega na nossa mão e leva a gente até o carrinho e faz a gente pegar o carrinho e dar na mão dele. Sinal de imitação, ele não fazia. Você falava pista e fazia assim, ele não fazia. Ele não dava tchau assim com a mãozinha. Faz flaps, né? Flaps, balançar as mãos, dançar os pés, às vezes fazia assim. Esses são chamados flaps. Ele ficava correndo pra lá e pra cá, sem parar, de um lado pro outro, sem parar, em qualquer lugar que estivesse, na igreja, aqui em casa, na rua, em qualquer lugar. Ele só parava quando ele cansava mesmo. Às vezes, quando a gente danava com ele, ele ria. Em vez de chorar, ele ria, né? E isso é dificuldade da criança identificar que a gente estamos querendo ensinar para ela que aquilo não pode, né? E ele achava que a gente estava rindo. Agora, claro, né? A gente tá passando já na fono,
Tem outras coisas que a gente vai começar a fazer mês que vem. Ele tá passando por outros médicos. Eu vou fazer outro vídeo depois desse. Amanhã eu posto. Falando como que está, né, os sintomas dele agora. E falando um pouco como tá a escola, como tá os médicos. Explico tudo pra vocês. Daí eu explico amanhã. Hoje só foi mesmo os primeiros sintomas que eu identifiquei nele, que me fez falar assim, opa, peraí, Pietro pode ter autismo, porque na minha família tem autismo. O meu irmão, ele é autista, então eu falei, opa, peraí, pode ser, né, mas eu não sabia que meu irmão era autista. Meu irmão é autista, minha mãe passava ele na PAI quando a gente era criança, e por eu ser criança eu não lembrava, nem sabia. Daí minha tia falou pra mim, essa semana passada que passou, que ele e que ele passava pela PAI. Agora cresceu, não passa mais, deve ser porque ele não quer mais ser acompanhado, né? Mas no caso dele, ele é aquele autista fechado, porque tem o autista que ele é muito assim, extravagante, e tem os autistas que é muito fechado. No caso dele é o que é fechado, não conversa muito pouco, quer ficar mais longe das pessoas. Ele é ao contrário do Pietro. Daí, quando o Pietro começou esses sintomas aqui que eu falei pra vocês, eu falei, opa, melhor eu correr atrás. E fora outras pessoas, né, que a gente tem convívio, vizinhos, na família do Arlen também tem questões de autismo. Então eu falei assim, nossa, melhor eu ir ver se é uma coisa mesmo da minha cabeça ou se o Pietro autismo mesmo. Porque qualquer sintoma que eu indico, que qualquer sintoma que os pais vê nas crianças, nos seus filhos, atraso, nem que se for atraso de fala, eu indico procurar ajuda. Mesmo que não seja autismo, um exemplo, na fala. Vamos supor que seu filho teve atraso na fala. Você foi atrás e não procurou fonoaudiólogo, passou um tempo, e ela falou, não é autismo, é só um atraso mesmo, que ele não quer ser muito estimulado. Daí ela passa exercício para você começa a fazer, ela também faz. Isso, quem tem a ganhar é o seu filho, porque você vai começar a estimular e ele cada dia mais vai ficar mais esperto, vai aprender coisas novas. Então, mesmo se você acha que o seu filho tem ou não tenha, às vezes tem alguma coisinha, igual eu falei, no atraso da fala, por exemplo, que eu acabei de explicar, eu recomendo ir atrás para ver. Porque geralmente as mães sentem mais, as mães percebem, ficam às vezes mais com os filhos, elas vê mais, né, do que os pais e os familiares. Então eu indico ir atrás. Qualquer suspeita que você tenha, você tem que ir atrás. Porque se é que sua filha ou filha não tiver, pelo menos você vai estar estimulando ele a falar, ele a ter mais convivência com outras crianças, né? E isso só tem ele a ganhar, né? E você. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o joinha se vocês gostou. Lembrando que aqui no canal tem vídeo de todos os temas, tá? Vou postar ainda um vídeo sobre a casa. Eu acho que eu vou postar depois de amanhã, não sei. Acho que amanhã eu vou postar sobre autismo de novo. Então, vocês ficarem sabendo de tudo, vocês se inscrevam, tá bom? Tchau!